Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um episódio do IVMobcast. A gente está aqui mais uma vez para trazer mais debates sobre mobilidade elétrica no Brasil. Temos aqui hoje como convidados o Leandro, gerente comercial aqui com a gente na IVMob, conduzindo aqui projetos com clientes nossos. E temos um convidado mais do que especial, o Diogo, que é responsável por toda a operação da Via Ápia. E Diogo, queria que você se apresentasse um pouquinho. Apresentasse também para quem não conhece a Via Ápia, né? Uma empresa nova, tão ambiciosa, com crescimento rápido, operações importantes já no Brasil, projetos super relevantes. Então, queria que você se apresentasse. Seja bem-vindo, muito obrigado pelo convite, é um prazer ter você aqui com a gente. O prazer é todo meu, Lucas, Leandro, tá aqui junto com vocês, falando um pouco dessa parceria tão relevante entre a Via Ápia e a IVMob, uma grande parceria, inclusive, que tem feito muito a diferença para o nosso ambiente de concessões. A Via Ápia é uma empresa relativamente nova, né? Nós temos 3 anos de vida, mas com um crescimento rápido, né? Como você mencionou. Então, nós já estamos operando 4 concessões dentro dos estados de São Paulo e Minas Gerais. E em todas elas nós estamos com a parceria junto com a IVMob, no sentido de incluir os veículos elétricos dentro da nossa operação para que, de fato, a gente consiga fazer a diferença para a sociedade no fim do dia, né? Com um transporte, uma logística mais segura, mais ambientalmente adequada aos padrões que nós buscamos e, assim, tornar a nossa empresa, de fato, reconhecida por esse know-how, né? Eu estou como diretor de operações hoje da Via Ápia há cerca de 2 anos, mas estou no ramo de concessões há uns 20, mais ou menos uns 20 anos. Comecei bem pequenininho lá nesse ramo de concessões. Trabalhei já em 6 concessões diferentes ao longo do Brasil, aqui no estado de São Paulo, também no sul do país. E todo esse conhecimento que eu acabo trazendo dentro dessa história faz com que a gente consiga tocar projetos tão relevantes e que impactam tanto o dia a dia das pessoas. Muito legal. Acho que antes da gente entrar aqui no bate-bola de pergunta-resposta, acho que é legal você falar um pouquinho para o público, Diogo, porque assim, você está há 20 anos, né, no setor de concessões. E nesses 20 anos, a infraestrutura de rodovias no Brasil se transformou. E você tá vivendo isso intensamente, né? Então, fala um pouquinho para a gente, assim, olhando com olhar de setor, né? Como tem sido esse avanço do setor no Brasil, como tem sido cada vez mais relevante a evolução de projetos de engenharia a favor de quem usa a rodovia, tecnologia embarcada na rodovia, tudo isso tem evoluído muito rápido, né? Agora que a gente se aproximou muito, através de uma parceria que a gente vai explorar muito aqui, a gente consegue enxergar isso, mas ninguém melhor do que você que está há 20 anos vivendo isso, uma experiência incrível, para falar um pouquinho para as pessoas que estão escutando também, a transformação desse setor no mercado. Pois é. Lá no começo dos anos 2000, o setor de concessões de rodovias ele aflorou no país. O estado de São Paulo foi uma grande vertente e apostou, de fato, na concessão rodoviária como uma forma de aumentar os investimentos em infraestrutura. E a aposta essa que deu super certo, né? Mas lá na época via-se com uma certa desconfiança, né? O nosso trabalho sempre foi o de demonstrar, né, a qualidade, o foco que nós tínhamos em relação a propiciar esses investimentos e tornar a infraestrutura rodoviária do Estado mais adequada e para que o crescimento futuro, de fato, ocorresse. Então, acho que foi um trabalho de formiguinha, né, de muitos profissionais desse setor que apostaram, de fato, nesse negócio e que hoje a gente já enxerga com muito mais estabilidade, né? Muito mais aceito pela sociedade de uma forma geral, como um formato adequado no sentido de canalizar recursos para propiciar infraestrutura. E vive o benefício também, né, Diogo? Hoje as pessoas já estão vivendo o benefício desses projetos. Né? Existe um benefício direto à população, à comunidade. Isso
facilita muito para que o poder público também tenha tranquilidade em tornar tudo isso possível. Não é? Então, o que a gente percebe hoje é uma estabilidade muito maior no setor, a gente percebe o pipeline dos governos nas esferas federais e subnacionais muito motivados e muito engajados no sentido de ampliar esse formato. Né? Então, ao longo de 2026, nós teremos muitas oportunidades de negócio, de fato, fazendo com que esse mercado cresça cada vez mais. Legal. Vou pegar agora o depoimento do Leandro aqui. Bom, muito bacana. Primeiramente, prazer, Diogo, aí, né? A gente tem um orgulho muito grande de tê-lo aí como um dos nossos parceiros hoje. E fora que você é a referência aí quando a gente fala no setor de rodovias. E entrando já nesse contexto, já dentro da Via Ápia mesmo, como é que você vê, né, foi um processo que vocês de fato decidiram colocar a frota totalmente elétrica, né, hoje, e foi um processo que demorou aí, acho que 9 meses, 12 meses, para sair do papel, vamos dizer assim, para de fato a gente vivenciando efetivamente essa implantação. Como que foi essa tomada de decisão? Como que foi esse contexto lá no início do planejamento desse projeto de realmente falar assim, não, a gente vai decidir de ser 100% elétrica a frota da Via Ápia? Legal, ótima pergunta, Leandro. De fato, a Via Ápia, ela, desde a sua concepção, a nossa intenção é formar uma cultura de uma empresa muito ágil, né? Com uma cultura muito voltada para a inovação, mas também com um processo de tomada de decisão responsável, mais ágil, de modo que a gente consiga acompanhar o desenvolvimento e a expectativa dos nossos clientes. Né? Então, lá no começo de 2025, quando nós começamos as nossas discussões a respeito do tema, a gente já tinha a convicção de que o nosso papel é muito relevante no sentido de fomentar um mercado que, fora do país, ele já está mais do que sedimentado. Né? Nós temos muitos países europeus, por exemplo, que já se comercializa carro elétrico mais do que o veículo convencional, a combustão. Sim. Então, com essa característica bem sedimentada no mercado, a gente tomou uma decisão ágil de desenvolver uma discussão técnica com a EVMOB. Escolhemos esse parceiro de fato, né, por conta de todo o know-how e toda a responsabilidade e pelo corpo técnico apresentado. E eu acho que a gente validando passo a passo cada um dos momentos ali de estudo, de dimensionamento da nossa rede, a rede de carregamento, na qual a gente sempre fala, né, o paradigma dessa parceria é a rede de carregamento bem montada, bem estruturada, para que a gente consiga dar segurança. No fim do dia, né, nós temos contratos com os governos, né, nas diferentes esferas, na qual nós prestamos um serviço essencial à sociedade brasileira. Então, a responsabilidade no dimensionamento correto em relação à nossa logística sempre foi ponto focal e inegociável. Né? Então, quando a gente... boa parte desse período que você narrou, né, a gente gastou de fato, investiu de fato na montagem dessa estrutura e aí, quando a gente teve segurança em relação a toda a numerologia e, obviamente, né, fazendo uma avaliação financeira e econômica por trás, a gente não teve dúvida e tomamos a decisão e estamos muito satisfeitos agora no processo de implantação já dos veículos elétricos nas nossas operações, de que a gente está no caminho certo. E acho que é legal explorar isso, né, Diogo? Eu vivi esse processo todo aí junto com vocês, pessoalmente, junto com o time aqui. E, de fato, é impressionante o DNA de vocês de inovação, de ser precursor. Isso foi muito claro. Poucas companhias conseguem ter a velocidade, a dedicação que vocês tiveram para um tema tão relevante, né? E para todo mundo entender a relevância, né? Porque a gente vê muita companhia que inicia a jornada de eletrificação discutindo projetos menores no início, para depois, pouco a pouco, ir escalando, né? Tem companhias que começam com 3, 6, 12 e depois pensam em escalar.
E a gente respeita também perfeitamente esse processo. No caso de vocês, foi uma adesão muito mais protagonista. A gente está falando de eletrificar, num espaço de tempo aqui de menos de um ano, 100% da frota da Viap, né? Nós estamos falando de mais de 450 veículos espalhados em 1.400 quilômetros de rodovia. Imagina assim, como várias perguntas no ar, né? Quando a gente começou a discutir. Como abastecer, como manter disponibilidade, como dar manutenção. E eu queria escutar um pouco do lado de vocês, que pra gente aqui que viveu é um ponto de vista de quem estava construindo. Para vocês que estavam debatendo o risco, você tem responsabilidade em cima de contratos aí do governo, como você falou, como foi esse processo e onde existiam as maiores dúvidas, os maiores riscos para se tomar uma decisão, um movimento forte como vocês estão fazendo, relevante, de impacto, para um projeto dessa dimensão, que na minha opinião, em termos de complexidade, é o maior projeto de eletrificação da América Latina, de uma companhia isolada. Queria escutar um pouquinho também esses meandres, né? Às vezes, para quem está escutando, que está ali num processo de decisão também, faz parte disso. Quais são as principais discussões, dúvidas, onde pegou, onde bateu mais ansiedade? Acho que é legal você explicar um pouquinho para quem está escutando também. Eu acho que muito bem colocado por você, Lucas. Acho que houve esse debate interno, além, obviamente, das discussões técnicas junto com a EVMob. A gente sempre teve a convicção de que para onde a gente queria ir, né? Onde a gente queria chegar, de fato. Nosso grande objetivo, de fato, é ter uma frota mais limpa, né? Ter o nosso core, o core do nosso negócio, com foco, de fato, na expectativa do que a sociedade espera, né? Que nós sejamos ambientalmente sustentáveis. Tem um propósito no centro, né, Diogo? Exatamente. Então, isso a gente nunca teve dúvida, né? Isso nunca foi uma discussão. De fato, sob o ponto de vista técnico, e eu como responsável técnico da operação da rodovia, a gente sempre buscou muito a responsabilidade e tratar de uma forma muito transparente como é que a gente faria, né? O modo de se fazer, o formato, o que a gente poderia, enquanto companhia, também disponibilizar para facilitar o processo, né? Então, hoje a gente oferece para o cliente as nossas bases operacionais, nossos postos de pedágio, nossos postos de balança também, de pesagem. Então, tudo isso a favor do cliente e que poderiam ser facilitadores dentro desse processo, né? Para que a gente tivesse uma rede de fato adequada para o nosso negócio. Eu acho que o papel da EVMob também foi muito importante no sentido até de abrir esse leque, né? Hoje o mercado ele não está exatamente concentrado em uma única empresa que oferecendo veículos elétricos. Existem hoje diversas, o mercado está em ampla expansão. Então, de toda essa frota que você comentou, a gente tem multimarcas. Marcas, né? Pois Exato. Multimarcas. É um mix de solução, né, Diogo? Para cada aplicação. Exatamente. Então, a gente não teve uma fórmula mágica, né? De fato, a gente debruçou com todo o corpo técnico da concessionária da EVMob no sentido de estudar caso a caso. Então, qual que era a aplicação para o veículo que faz a inspeção de tráfego na rodovia? Que roda o tempo inteiro e que tem pouco espaço para abastecimento. E para o nosso guincho leve, né, que faz os atendimentos sob demanda. E para o nosso veículo de conservação. Né? A Viapia possui uma empresa de conservação própria, que é a Soluciona. E a Soluciona ela tem uma característica ao realizar também a conservação da rodovia. É um veículo que faz grandes deslocamentos, mas ele fica estático por um longo período, depois ele retorna para a base, ele dorme na base ou eventualmente ele faz serviços noturnos. Então tudo isso foi estressado, né? Em alguns momentos a gente precisou até entrar em provas de conceito, né? A inspeção de tráfego foi uma delas. A gente fez uma prova de conceito dentro do nosso ambiente da Rodovia das Colinas, que é uma das nossas principais concessões. O resultado foi muito favorável, né? Então, assim, a decisão técnica ela passou também por esse faseamento, né? E fazia parte do planejamento, como eu disse. Né? Eu acho que a gente quer buscar e criar uma cultura em que projetos complexos como esse, eles têm um achatamento da estrutura organizacional. Então, o nosso CEO participou ativamente
né? Você sabe bem, Lucas, você participou também. Sempre presente. Sempre presente. Para que a gente pudesse ter a aproximação dos resultados técnicos e a favorabilidade interna para que a gente tomasse a decisão de uma forma rápida, né? E o Leandro até comentou, né? O processo durou de 9 a 12 meses, rápido, né? Sim, foi um processo rápido. Projeto dessa dimensão, né? Para essa dimensão e complexidade. Sem dúvida, tem muitos projetos que a gente discute eventualmente durante 2, 3 anos para chegar numa discussão de escala desse porte, né, Leandro? Exatamente. E diante desse desafio, Diogo, pensando até nesse momento ali que vocês estavam discutindo no alto escalão, essa decisão, todo esse processo de fato, tomar essa definição, como é que vocês, né, você até comentou agora que fizeram testes de tudo, como é que vocês viam a questão de quem estava de fato ali, que ia operar, né, o time de fato de baixo, como é que vocês planejaram para que tivesse, obviamente, a questão de convencimento, porque você está mudando um modal operacional. Como é que vocês pensaram em questão de instrução dessas pessoas, porque elas vão ter que fazer todo o processo ali de parada, carregamento, de oportunidade, toda a questão ali operacional. Como vocês viram naquele início ali do desenho do projeto para falar assim, não, ó, vamos engajar o time para que eles, de fato, abracem junto conosco esse projeto? Pois é, muito bem colocado, Leandro, porque o que a gente percebia é que existia já eu não vou falar a palavra angústia, mas uma ansiedade das pessoas para esse movimento. O novo causa isso, né? O novo causa isso. Mas era um movimento que o próprio mercado já se colocava e as pessoas até perguntavam, e aí, nós vamos entrar nos elétricos também? Nós vamos fazer teste, não vamos? Só que aí, de fato, quando você concretiza isso, traz uma certa ansiedade, né? E eu acho que aí a comunicação e o treinamento, né, que a gente também firmou de uma maneira muito tranquila e muito transparente com as nossas equipes, né? Vocês apoiando tecnicamente muito a gente nisso, fez com que a gente tirasse qualquer senão, né? Qualquer dúvida em relação à efetividade, né? Então, as nossas equipes, 100% delas passaram por treinamentos técnicos. O veículo em si, ele se vende sozinho, né? Um veículo extremamente confortável. Ágil, ele tem uma tecnologia embarcada diferente daqueles veículos que nós estamos acostumados à combustão. Então, de fato, isso trouxe uma tranquilidade muito grande aos profissionais, né? Que, de fato, eles exercem essa atividade ao longo de períodos muito longos, né? E quando a gente traz mais conforto, né? E mais tecnologia embarcada, a gente traz uma palavra que é a nossa razão de ser, que é segurança, né? Para as nossas equipes, para a nossa operação. Então, essa transição de tecnologia que nós estamos aplicando nesse momento, na verdade. Né? Nós tivemos na última semana o treinamento com a nossa equipe de Minas, na nossa unidade da Via Nascentes das Gerais, a MG050, e todos foram unânimes, né? Em ter uma visão muito positiva do projeto. A gente traz também essa modernização na frota, né, que são veículos todos novos, com essa tecnologia embarcada e com esse conhecimento que acaba sendo ampliado nos profissionais. Né? Então, o profissional ele busca também, dentro da companhia, ter um aperfeiçoamento, ter uma abertura em relação àquilo que ele conhece, para que, de fato, sejam profissionais mais qualificados para o mercado, não só para a companhia. Né? Então, eu acho que esse movimento todo da transição, ele faz muito bem. Ele oxigena muito o nosso negócio também, né? E aí eu acho que essa onda positiva ela vai ser traduzida em mais qualidade na prestação de serviço para os clientes no trecho. Acho que é isso mesmo, cara. Assim, a gente fala, em episódios anteriores a gente abordou muito isso, o quanto é legal quando você vê depoimento de quem está usando, motorista, seja na distribuição urbana, concessionária de rodovia, as pessoas ficam o dia todo dentro do veículo. Sair de um veículo com ruído, que obviamente tem um cheiro, e ir para um veículo silencioso, sem vibração, isso traz também esse aspecto de qualidade de vida, né? Vamos falar um pouquinho também dos aspectos econômicos, né, Diogo? Assim, a gente, inclusive, agora está vivendo um momento distinto no Brasil. No Brasil não, no mundo todo. Os nossos clientes no Brasil e no Chile têm tido cada vez mais relatos e nos procuraram mostrando que a agenda de elétrico
ela normalmente, claro, ela passa em torno de uma visão social. Na maioria das companhias, ela já é uma decisão econômica, né? Porque o elétrico hoje tem se provado mais barato. E quando vem uma situação de alta, como a gente está tendo agora, do combustível, pela situação que a gente está vivendo no mundo, isso fica mais latente, a previsibilidade do custo do elétrico e a falta de previsibilidade quando você lida com veículos tradicionais a combustão. Nesse sentido econômico, eu queria um pouco do ponto de vista de quem tomou a decisão, está usando, já tem hoje uma frota relevante que não depende mais do combustível, quanto isso torna também a gestão de custo mais resiliente, mais pragmática e traz o conforto também, porque a gente também responde por custo, né, no final. É isso, eu acho que a sustentabilidade do negócio passa por essa visão econômica, financeira, e nós trabalhamos muito isso, né? Trabalhamos com a ferramenta de Total Cost Ownership, que é o TCO, né? Que é muito comum em análises que a gente acaba tendo que juntar os conceitos de CAPEX e OPEX, né? Já que a decisão passa também por comparação. Para ver o custo empilhado, né? É isso, todos os cenários possíveis. E eu acho que a gente teve muito êxito no sentido, e isso fez parte do processo de tomada de decisão, né? Afinal de contas, de fato, a gente busca também, no final do dia, ter resultado para manter a perpetuidade do negócio. Perfeito. Né? Naturalmente que o nosso negócio sofre esses impactos geopolíticos, e a gente tem percebido, né, com a escalada dessas condições externas, né, toda a guerra que tem existido na região do Oriente Médio, essa situação que ocorreu na Venezuela também, tudo isso faz com que exista uma volatilidade alta em relação ao combustível fóssil, né? Então, de alguma maneira, a gente percebe que essa migração para a nossa frota elétrica ela nos traz um nível de blindagem em relação a essa volatilidade, faz com que a gente tenha mais previsibilidade em relação ao nosso OPEX ao longo do ano. A gente já tem discussões com outros órgãos, inclusive, que já estão com orçamentos absolutamente desregulados. Em função da situação. Isso, nós estamos aqui no começo do ano ainda, né? No primeiro semestre. Então, de fato, a gente reduz a nossa exposição. Haja visto que o Brasil tem dependência externa sem dúvida, em relação ao combustível fóssil, diferentemente um pouco do nosso cenário atual em relação à energia. Né? Energia aqui, o Brasil é um grande produtor de energia limpa e, de fato, toda a nossa estrutura de carregamento, a forma como a gente está fazendo, traz um nível de segurança e previsibilidade maior para o nosso negócio. Portanto, acaba sendo uma vertente em condições como essa, que não são tão incomuns, né? A gente já, ao longo dessa última década, a gente já teve em algumas ocasiões, essa situação, seja ela por algum contexto geopolítico ou alguma questão interna, né? A gente já teve situações relacionadas a greves de caminhoneiros, que também geraram alguma escassez em relação a combustível. Então, quando a gente, de certa forma, mitiga esse risco, a gente traz um conforto maior até para o cliente da rodovia, que pode ter certeza que nas rodovias da Viápia o nosso atendimento não vai parar. É isso mesmo, perfeitamente. Bom, Diogo, diante desse ponto, né, acho que muito importante que você mencionou a respeito aí do custo, né, que hoje pesa muito, principalmente com esse aumento que vem tendo aí relacionado ao óleo diesel, né, que impacta diretamente em toda a cadeia aí de não só de veículos, mas de alimentos, assim como o mercado como um todo. No momento que vocês definiram lá que tinha o TCO positivo, que teve ali uma definição, o que levou, né, a Viaap a tomar uma decisão de ter a EVMOB ali como parceiro, falar assim, não, realmente tem um desenvolvimento bacana ali que foi feito em conjunto, de fato. O que levou vocês a não querer, de repente, abrir ali para outros players ou ter outros fornecedores também participando do processo? O que trouxeram vocês
O que mostrou para vocês que a EVMob era uma grande parceira para estar trabalhando junto com vocês? Eu acho que o nosso processo de tomada de decisão em relação a tê-los como parceiros, né, ou como grandes parceiros nesse projeto tão relevante, foi de fato a estrutura que vocês trouxeram. Né? Vocês trouxeram uma estrutura encabeçada aqui pelo seu CEO, pelo Lucas, que não é porque está presente aqui, mas é um grande profissional e um profissional muito atento às necessidades dos clientes. Eu acho que isso transfere muito a cultura da organização. Eu acho que essa presença é muito valiosa em todos os processos do projeto. A gente percebeu um corpo técnico extremamente engajado e rápido, ágil, nos estudos, nas entregas. Né? Então, tudo isso colabora muito, né, para que a gente perceba que é uma empresa séria, né, que está tocando um negócio que é de extrema relevância, muda de fato o ambiente que a gente vive, que a gente opera na nossa rodovia, muda a visão do cliente final. Então, tudo isso ocorreu de uma forma com muito respeito, com muita organização, com muita velocidade. Né? Além disso, a EVMob se mostrou presente em todas as fases desse planejamento, desde a concepção, estudo, apresentação dos números, né? Abrindo leques de oportunidades em relação a multimarcas, para que a gente pudesse, de fato, ter as melhores escolhas, as melhores aplicações no trecho. Até o momento do treinamento, né? Nós tivemos uma entrega muito importante no final do ano. Dia 23 de dezembro, nós iniciamos a operação do Rodoanel Norte. Passamos praticamente o Natal juntos, né, Diogo? Pois é. E nós tivemos essa situação de final de ano, que é um período que as pessoas estão desacelerando, a gente estava com o pé no acelerador. É isso. E a gente fez uma implantação com muito sucesso, uma obra extremamente esperada pela sociedade, emblemática no estado de São Paulo. Nós entregamos, estamos operando lá cerca de 100 dias, pouco mais de 100 dias. Uma rodovia extremamente segura, nós não tivemos nenhuma ocorrência de mortes na rodovia, então isso faz parte desse planejamento também. Legal. Todos os elos fortes na cadeia fazem com que a gente consiga ter esse tipo de resultado que é tão importante. Muito legal, a gente fica muito feliz. De fato, a gente tem essa preocupação, Diogo, e acho que deu muito match essa parceria, porque o DNA de vocês, a tua liderança é muito forte também nesse sentido de manter uma cultura ágil, objetiva, mas ao mesmo tempo profunda, né? E eletrificar não é locar, né? A gente, apesar de fazer no final através de um contrato de locação, essa forma de materializar é um projeto. E a gente acredita muito, né, que isso de fato é o que faz dar certo, né? A profundidade, o acompanhar a todo momento, em todos os detalhes desse processo que está muito além do veículo. Só para ter uma dimensão para quem está assistindo, nós estamos falando de mais de 80 eletropostos espalhados nesses 1.400 quilômetros de concessão. Então, a gente percorreu juntos aí com a VIAP esses 1.400 quilômetros de concessão, mapeando ponto a ponto onde são os pontos estratégicos de construção desses pontos de suporte de abastecimento. E, de novo, isso no final não só atende a VIAP, como você muito bem disse, mas atende a população que está ali usando essa rodovia e que vocês estão fazendo uma prestação de serviço tão legal. Isso é muito bacana. Fala um pouquinho para a gente de perspectivas aqui também, Diogo. A gente sabe que vocês não param de inovar, né? Queria explorar um pouco essa coisa de tecnologia. Acho que o projeto de eletrificação é um fundamento fortíssimo aqui nessa agenda de vocês. Mas imagino, e tem muita gente que quer escutar isso aqui, eu sou um curioso também desses temas de tecnologias adotadas à operação, que existam muitas verticais voltadas à gestão de operação de tecnologia baseada em nova tecnologia, né? A gente escuta muito falar do Free Flow, monitoramento agora cada vez mais inteligente por câmera, IA por trás disso tudo. Fala um pouco como a VIAP está enxergando o uso da tecnologia a favor também da produtividade, da operação e da segurança, né? Pois é, eu acho que a tecnologia faz parte do DNA, né, da VIAP, e a gente entende que a tecnologia que vai fazer com que a gente cresça enquanto companhia e esteja apto a vencer os grandes desafios, né, empresariais e também as entregas que a gente
se compromete a fazer junto à sociedade, né? Então, de fato, esses movimentos eles têm acontecido de uma forma importante agora no mercado de concessões. O Free Flow talvez seja o mais emblemático, né? Que é uma forma diferente de se fazer a cobrança dentro do ambiente rodoviário, mais adequado, a gente entende, porque elimina aquela barreira física que a gente está acostumado há 30, 40 anos. Fica um processo limpo, né? Assim. Pois é, limpo. A gente não precisa, reduz muito o processo de desapropriação para não precisar largar aquela praça de pedágio que a gente costuma ver, com filas grandes em feriados. Então, tudo isso é eliminado, né, no processo do Free Flow, que são pórticos, nada mais são do que pórticos posicionados na rodovia, com todo um sistema embarcado de identificação da placa dos veículos e também dos tags, né? Hoje, boa parte da sociedade já possui o tag no seu veículo. Isso facilita ainda mais, né, o processo dentro do ambiente do Free Flow. E aqueles que não possuem tag ainda, eles vão ter seu veículo identificado, a placa identificada e podem, posteriormente, sem a necessidade de ter dinheiro no bolso, ficar pegando moedinha, toda aquela impedância, né, comum de uma praça de pedágio. Então, esse movimento está muito forte, mas ele necessita de uma transição. Né? Como tudo, né? Como tudo na vida, a gente está há 40, 50 anos, a gente nasceu acostumado a pagar pedágio naquele modelo tradicional. Então, essa transição ela requer também o aprendizado da população e a gente tem buscado ajudar nessa comunicação. Né? A forma de pesagem dos veículos também, que é um assunto que, para o usuário comum, ele quase passa como transparente, mas hoje ele possui também um processo muito rudimentar, né, do veículo. Todos os veículos eles precisam parar num posto de pesagem, passar 5 km por hora numa balança. Né? Então, a gente já está implantando nas nossas rodovias o sistema que é chamado de HSWIN, que é a passagem em alta velocidade no sistema de pesagem. E o veículo também não vai mais precisar entrar em posto de pesagem, vai poder trafegar na velocidade normal e regular da via no processo de fiscalização. Né? No final, a jornada de um veículo numa rodovia com o uso dessas tecnologias, ela fica sem fricção, né, Diogo? Assim, você tem a jornada completa, sem fricção, sem parada, sem redução de velocidade para pesagem, enfim. E o papel da tecnologia é esse, Sim, né? perfeito. Gerar meios para que a gente reduza esse atrito de fato. E o motorista ele reduz o tempo de viagem, ele de fato ele tenha menos momentos de paradas, para que ele usufrua da qualidade de vida com a família, né? Fazendo um esporte e não no meio, né? Mas sim no que é finalístico para a vida do ser humano. Né? A gente tem atualmente também um movimento muito interessante que são as câmeras com inteligência artificial embarcadas, né? Que de fato a gente consegue identificar com muito mais velocidade qualquer situação anormal na via e tomar providências mais rápidas. Né? Mas eu acho que a grande cereja do bolo, de fato, e a Viapia tem investido nisso, são sistemas preditivos. Né? Então, de fato, hoje informação é ouro. Né? E a gente tem bastante experiência e bastante informação relevante, muitos dados relevantes ao longo de 20, 25 anos aí de experiência em concessões. Isso faz com que, aliados a ferramentas de mapas online, de telemetria, né? Que a frota hoje, a nossa frota vai te entregar telemetria em todos os veículos. Plataformas colaborativas. Perfeito. Também. Esse histórico associado a isso, com uma fusão de dados e uma inteligência artificial que consiga, de fato, né, gerar uma condição até estatística, né? No sentido de falar, olha, tome uma providência aqui antes de acontecer. Eu acho que no nosso ambiente a gente vive, pensa, come, dorme pensando em como é que a gente reduz acidente, como é que a gente reduz morte. Né? E de fato tudo passa pela redução da exposição. Perfeito. Né? E quando a gente reduz a exposição ao risco, no final do dia, no final da cadeia, a gente vai ter uma redução de mortes. Né? Então, ter sistemas que vão nessa linha, né? Estão indo nessa direção da predição, que vão fazer toda a diferença para que a gente consiga
trabalhar a tecnologia dentro do ambiente de inovação e que ela seja percebida pela sociedade. É isso mesmo. E a gente tem como ser parte desse depoimento. Quando a gente começou a discussão, talvez um ano antes, existia pouquíssima oferta de produto no Brasil, né? A gente começou a discussão ali no início de 24 e a gente foi atrás das montadoras principais de veículos elétricos buscar soluções, como você muito mesmo diz, para cada aplicação. E no fim, esse desenvolvimento de produto, que acaba sendo a chegada também de novas tecnologias, novas gerações de bateria, tudo permitindo que a gente fizesse eventualmente aplicações que dependem de mais autonomia, etc., fez com que a gente fosse montando esse Lego para o projeto acontecer. E é muito legal ver isso, porque a gente que agora está dentro do ambiente de rodovia, você consegue ver não só o que a gente fez ali, que é absolutamente inovador, junto com vocês, você consegue ver o entorno, o quanto a tecnologia toma conta ali dessa gestão e o quanto a gente passa a ver mais domínio, mais segurança. Isso é muito interessante e muito bacana. Acho que um outro tema bacana para a gente explorar aqui, o Diogo, a gente vem assistindo nesse processo todo com vocês um engajamento natural e muita gente sendo protagonista desse projeto, né? E estou falando de média liderança da Viapia, estou falando da base da Viapia. A gente teve várias vezes juntos visitando com o teu time as bases, vendo momentos de implantação, né, de volumes de veículos e etc. Do ponto de vista de cultura, o quão é importante projetos de inovação como esse? O quão isso perpetua como cultura da companhia, de fazer com que todos os níveis da companhia busquem inovação, busquem coisas novas. Fala um pouco para a gente também da consequência de projetos como esse, as consequências de cultura positivas, porque isso perpetua, mexe com todo mundo, né? Todo mundo tem que adaptar de alguma forma ou aprender algo novo. Então, fala um pouco para a gente disso. Pois é. Eu acho que existe uma diferença muito importante em relação a se falar de inovação ao executar e fazer de fato, né, a inovação. Isso é que faz com que a cultura ela permeie dentro da organização. De fato, a gente teve muitos profissionais, aos quais eu agradeço muito, que participaram ao longo de toda essa empreitada para que esse projeto se materializasse. Né, toda a nossa equipe de frotas, de suprimentos, de operações que estudaram, debruçaram nos aspectos operacionais, técnicos, desde a parte de manutenção dos veículos, disponibilidade, né, tudo aquilo que permeia o projeto, parte financeira também. Então a gente teve muitas áreas sendo arroladas dentro desse processo de avaliação, né? Então, isso faz com que mais pessoas se sintam e são, de fato, parte desse resultado, né? Que é, de fato, o resultado é a implantação, né? É o veículo rodando no trecho, prestando serviço, ele, de fato, tendo o desempenho que a gente planejou, né? Isso é muito importante, né? Eu acho que a sustentação do projeto também faz parte dentro da nossa avaliação, né, do nosso planejamento. Então, isso tudo foi muito positivo, né, porque, de fato, as pessoas construíram, participaram da concepção, da construção e estão participando dos resultados de tudo isso. E aí, quando você pratica a inovação e ela se materializa, aí é que a cultura, de fato, ela vai se formando, né? A formação da cultura de uma organização, ela demora, de fato, anos. E ela está muito associada àquilo que efetivamente acontece na prática, né? A realidade do dia a dia, né? Que é uma empresa que propague respeito, respeite os profissionais, não é isso? Dia a dia. E aí a gente vai ter uma cultura bem sedimentada, né? Quer ter uma cultura de inovação? Pratique inovação, materialize a inovação. E acho que isso a gente está fazendo a cada dia, promovendo essas discussões, promovendo esses projetos tão relevantes, colocando essas ferramentas à disposição das nossas equipes, dos nossos colaboradores, dos nossos clientes, né, para os poderes concedentes também, né?
nas quais são importantes stakeholders, para os nossos acionistas, para que também tenham total compreensão de como é que nós estamos tocando a organização, gerando resultado para a organização sustentável, né? Então, é muito de como a gente filosofa lá dentro para que a gente consiga, de fato, materializar e ter uma cultura muito firme e muito forte em relação ao uso da tecnologia para a inovação. Boa. Legal. E diante desse contexto, Diogo, é muito importante, a gente também da EVMob é muito estimulado também nessa questão de estar trazendo inovações, ideias. Eu acho muito bacana também da Viap e eu percebo isso também no dia a dia junto com o time, essa questão de estar trazendo coisas, até de experiências de outras empresas. E diante disso, como que você, Diogo, vê o futuro, né? Aí a gente fala hoje de futuro, parece que está muito longe, mas 1, 2 anos já faz uma enorme diferença, né? Como é que você vê esse futuro da Viapa nesse sentido, na questão da mobilidade elétrica, no investimento de inovação? Como é que você coloca isso para a gente aí, para o pessoal entender também essa visão sua? O futuro está logo ali, né? Nós estamos aqui discutindo, na verdade, no presente, aquilo que a gente está pensando. Nós vamos viver daqui a pouco, né? Exatamente. Então, a Viap é uma empresa com, como eu disse no início, né, em 3 anos de vida, mas teve um crescimento muito rápido em relação à incorporação de novos negócios, né? A gente entrou em mercado primário, o Rodoanel, por exemplo, né, nós ganhamos o leilão para construção e operação, no mercado secundário também, com a compra de outras companhias, então incorporando ao nosso portfólio e fazendo com que a empresa crescesse de uma forma muito rápida, né? Aumentando também a organização em termos numéricos daquilo que a gente administra e de quem administra também, né? Toda a nossa equipe. Nossa intenção, de fato, é promover cada vez mais a tecnologia e ambientes sustentáveis, né? Então, esse projeto aqui da eletrificação da nossa frota, de fato, ele passa a ser um default daqui para frente. Um padrão de operação. Um padrão de operação. Então, a gente crescendo enquanto companhia, com novos negócios, de fato, a gente já não tem essa discussão. Não tem dúvida, né? Não tem dúvida. Já sabe como nascer, né? Exatamente. Então, a gente entende que essa tecnologia já não é futuro, não. É o nosso presente. Sim. Né? Nós temos que discutir agora daqui para frente como é que a gente vai usar esses dados de telemetria de uma forma mais favorável. A favor da gestão, a favor da nossa gestão. Né? A gente vai ter que discutir se tem algum veículo novo mais adequado para o nosso negócio, que está surgindo, que está sendo identificado em outro lugar. Então, essas discussões que fazem parte da melhoria contínua do nosso negócio. Né? E, obviamente, se a gente encontrar oportunidade disruptiva dentro do nosso negócio, como é esse projeto aqui, nós vamos encarar e nós vamos ser protagonistas. Vamos Legal. estudar de uma forma responsável e, sem dúvida alguma, o que a gente quer é nos diferenciar dos nossos, né, dentro do nosso mercado, para que a gente consiga, de fato, sempre ter uma empresa na vanguarda. Muito legal, Diogo. Um prazer ter esses minutos aqui com você. A gente conseguiu, acho que, passar mensagens bem legais. De novo, a Viap, na nossa visão aqui, fez um movimento super protagonista, um projeto transformacional que vai servir para todo o mercado brasileiro e da América Latina, já está servindo como referência de que realmente podem ser tomadas decisões grandes em torno desse tema mobilidade elétrica e que isso gera valor, mas que para isso acontecer precisa ser feito com muito cuidado, profundidade, seriedade e obviamente, conhecendo do tema. Então, a gente está muito feliz em ter essa parceria com vocês, a gente tem muito orgulho, muito mais do que o projeto só, a relação, né? Uma relação de discutir o que tem que ser discutido, né? E acho que é assim que se constrói relações de longo prazo e alianças, né? E a gente vai criando mais do que relações, a gente vai criando amigos nessas relações e não é diferente com você. E a gente está aprendendo muito também com a Viap, ter a oportunidade de estar perto de vocês é muito legal. Então, eu queria te agradecer. Esse episódio, acho que vai ser um episódio super procurado aqui, conteúdo muito relevante. Obrigado por estar aqui com a gente e obrigado por acreditar no nosso trabalho. Conta com a gente aí nessa jornada sempre.
Foi um prazer escutar aqui seu depoimento, tá? Legal, Lucas. Obrigado a você também, Leandro, pela oportunidade. Eu acho que a gente construiu algo muito importante juntos e que a gente consiga, de fato, prosperar e cada vez mais entregar bons produtos, bons resultados, né? Então, obrigado por esse momento de discussão, de troca aqui, que, sem dúvida, a gente ganha muito com isso. Muito obrigado. Legal. Bom, te agradeço, Diogo, um prazer aí. Acho que, como eu disse no início, ter uma pessoa do seu peso aqui para o nosso canal da EVMobcast vai dar grande peso aí e com certeza os nossos telespectadores vão adorar essa conversa. E sigam nossos canais, né? YouTube, Spotify, Instagram. E pode ter certeza que a gente vai estar trazendo mais novidades aí no futuro. É isso, pessoal. Obrigado. A gente encerra aqui mais esse episódio, sempre com o objetivo de trazer aqui conhecimento, trazer discussão em torno de um tema tão novo, para que vocês tenham cada vez mais elementos, consumir esse conteúdo aqui com profissionais tão relevantes para conseguir tomar as decisões certas e tirar as dúvidas do que realmente tem que ser discutido aqui num processo como esse. Muito obrigado. Nos vemos no próximo episódio. Grande abraço.